Glória a Deus. Vamos gravar o nosso CD, a nossa mensagem, vamos colocar no telão o tema desta noite, para a glória do Senhor. Eu estou limpo do sangue de todos. Que palavra é essa? O que Deus tem a nos revelar nesta noite? Quem disse isso? Que expressão bíblica tão forte é esta que Deus traz hoje para nosso conhecimento? Eu estou limpo do sangue de todos. Atos dos Apóstolos 20, versículos 24 a 27. Paulo está dizendo a uma igreja em sua despedida, da igreja de Éfeso. Ele diz: porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Ele estava indo embora. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Diga todo o desígnio, todo o desígnio de Deus. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, maravilhoso Deus, eterno Pai, Deus bom, Deus tremendo, Deus soberano. O dever, Senhor, de todos nós, o dever do altar, é cuidar da doutrina, da sã doutrina, da doutrina saudável. Ó Deus, o dever de cuidar da doutrina é um cuidado teu, que este altar segue todos os dias, Pai. Nós não ficamos aqui cambaleando, nem para a esquerda, nem para a direita, Senhor. Nós temos um padrão, nós temos a graça. Nós seguimos com cuidado a doutrina sã, e seguimos cuidando da sã doutrina, para que a vida de cada membro esteja totalmente solidificada, para que a graça seja confirmada em cada coração, pois está escrito: o que vale é ter o coração confirmado com graça. Obrigada, Deus, por estas ovelhas que aqui se sentem amadas, protegidas, com autoestima mudada, com segurança espiritual. Temos paz com Deus, e é nesta paz que vamos ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus, para a glória de Deus, todos dizem amém e amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos amados, eleitos, pedras vivas, escolhidos, predestinados em amor, povo desobrigado a viver como judeu. Aqueles que são chamados por Deus de a minha amada, a minha noiva, a virgem pura, a igreja sem mancha, sem mácula, sem defeito. Eu quero iniciar esta mensagem lembrando que não existe o verdadeiro evangelho se o que estiver sendo ensinado não estiver baseado nas epístolas do apóstolo da graça de Deus, o apóstolo Paulo. Fora disso, não existe o verdadeiro evangelho. Existe uma caricatura, existe uma imitação, existe uma manipulação, mas evangelho não existe. Está escrito na Bíblia Sagrada que o apóstolo Paulo passou 3 anos do seu ministério ali com a igreja de Éfeso. 3 anos, diz que dia e noite ele ensinava a igreja de Éfeso. E nesta passagem que nós lemos, o apóstolo Paulo estava se despedindo. Ele partia dali de Éfeso para Jerusalém, o centro nervoso da religião judaica. E o apóstolo Paulo, então, profetiza que depois da sua saída, alguma coisa muito difícil
iria acontecer com a igreja. E ele faz algumas declarações tão profundas que nós temos que trazer a público como uma direção dada por Deus para a nossa vida espiritual. O apóstolo Paulo, depois de falar sobre a sua carreira, depois de falar sobre a sua missão na terra, sobre o seu próprio testemunho, ele diz o seguinte: eu estou limpo do sangue de todos. Ele usou essa expressão, que na realidade era uma expressão usada pelo profeta Ezequiel no Antigo Testamento. Veja Ezequiel 33:4. Diz assim, preste atenção nisso aqui, que já estava lá profetizado. O apóstolo Paulo lembra disso e faz menção naquele momento, naquela época em que ele vivia e estava saindo de Éfeso. Ele diz lá atrás, Deus no Velho Testamento: se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, então veja, quem ouvir a mensagem da Bíblia Sagrada, está dizendo aqui, ouvir o som da trombeta, a palavra fala, Deus fala pela Bíblia. Quem ouvir a mensagem da Bíblia Sagrada não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ou seja, se você ouve as coisas da Bíblia, e você não liga para isso, e vier um problema sobre a sua vida, diz a palavra que você é responsável. O sangue cai sobre a sua própria cabeça. Quem está entendendo? Porque Deus está ensinando, Deus está orientando, Deus está avisando, Deus está edificando a vida. Então, se vem uma história, um problema, uma circunstância, e a pessoa, né, ouviu, mas não se der por avisado, se a pessoa não liga para o que Deus faz, então ela é responsável pelo próprio problema, pelas consequências, não é, das situações. Diz no versículo 6, mas se o atalaia vir que vem a espada, o atalaia é aquele levantado por Deus para avisar o povo, para falar em nome de Deus, né, para tocar a trombeta. Se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, olha o que diz aqui, não é? E não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, essa já é a parte do pregador, do atalaia, né? Se a espada vier e abater uma vida entre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. Então, isto disse Ezequiel, e Paulo estava dizendo a mesma coisa. Ele estava dizendo, eu estou limpo do sangue de todos. Ou seja, se você ouve uma palavra, Paulo dizia, e você ouviu o que eu preguei durante 3 anos, e você não praticar o que eu preguei, o que eu ensinei, eu estou inocentado disso. O problema vai ser seu. Era o que Paulo estava dizendo. Ele também estava dizendo que quando o pregador não prega as verdades de Deus, e o povo incorre em riscos, o sangue do povo vem sobre a cabeça do pregador. E agora? Veja que a palavra corta para os dois lados. Eu não quero nem imaginar que o sangue de alguém desta igreja pudesse cair sobre a minha vida. Deus me livre disso. Por isso, todos têm que saber claramente que ser pastor, ser um evangelista, ser um mestre na palavra, ser um bispo, não é coisa fácil, não. É uma responsabilidade muito grande. Porque é responsabilidade do pregador avisar o povo das coisas de Deus. Porque se ele não o faz, e o povo incorre em erro por falta de conhecimento, a culpa é dele. E o sangue vai cair sobre a cabeça dele. Versículo 8. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás. E tu não falares, quer dizer, Deus diz que aquela pessoa vai perecer, que aquilo não vai dar bom resultado. Deus está falando. E tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, na ignorância. Mas o seu sangue eu o demandarei de ti. Você está entendendo? A responsabilidade de um altar, de uma liderança,
de uma pessoa levantada por Deus, ou que se diz levantada por Deus, a responsabilidade de que Deus coloca sobre a vida de um pregador é muito grande, amado. É tremendamente grande. Mas diz o versículo 9: mas, se falares ao perverso para o avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade. Mas tu, atalaia, tu, pregador, tu, pastor, tu, bispo, livraste a tua alma. Então, nós estamos entendendo aqui, amados, que quando Paulo, ele faz esta declaração, a mesma coisa do sangue cair sobre a cabeça do pregador, ele estava dizendo o seguinte: eu estou inocente de qualquer destruição espiritual, porque eu não deixei de mostrar-lhes o verdadeiro caminho da verdade. Eu não deixei de anunciar todo desígnio de Deus. Então, Paulo cumprira a missão para a qual Deus o chamara. E ele agora partia com a sua consciência tranquila. Ele estava limpo, isento de qualquer culpa, já que a mesma coisa ele disse também aos coríntios. Ele também falou aos coríntios sobre a graça de Deus. Em Atos 18:6, ele fala assim: opondo-se eles, agora ele está falando de outro ministério, de outra igreja. Opondo-se eles e blasfemando, Paulo pregava a graça, as pessoas se opunham, blasfemavam, diz que ele sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. Uau, né? Ele falava, mas ele tinha consciência de que ele estava em paz com Deus. Ele estava limpo diante de Deus. Ele não seria, né, culpado pelo sangue daquele povo. Paulo tinha esse tipo de expressão, porque ele era o apóstolo da graça de Deus. E foi a ele e a mais ninguém que Deus revelou os desígnios e os conselhos e os pensamentos de Deus para este novo pacto. Então, quando Paulo se converteu e foi levado à casa de Ananias, você sabe que ele ficou cego a caminho de Damasco, e depois ele foi levado a Ananias, um profeta, né, um judeu. Ananias disse para ele: você vai ouvir o que você precisa ouvir, Paulo, da boca do justo. Opa! Que justo! Se Jesus já havia morrido, já havia ressuscitado, estava glorificado no céu. Ele disse: você vai ouvir tudo o que você precisa saber da boca do justo. Ou seja, daquele que está vivo, do Cristo ressuscitado. Em Atos 22:14, está escrito assim: então ele disse: o Deus de nossos pais, Ananias está falando isso para Paulo, ele também era judeu, na carne. Então ele diz: o Deus de nossos pais, está falando do povo judeu, né? De antemão, quer dizer, Deus de antemão, já estudamos na Bíblia que de antemão é antes da fundação do mundo, antes dos tempos eternos, amém? Antes da fundação da terra, de antemão, Deus te escolheu, escolha, não foi Paulo que escolheu não, Paulo era rebelde. Deus te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo com letra maiúscula, e ouvires uma voz da sua própria boca. Aqui está o que você precisa conhecer. Só o apóstolo Paulo conheceu Deus ao ponto de ouvir da própria boca de Deus os seus desígnios, os seus conselhos. Você sabe quando Paulo teve essa revelação? Paulo teve essa revelação quando ele diz em Coríntios que ele foi levado ao terceiro céu e ouviu coisas inefáveis, coisas tão profundas, que por causa da tamanha revelação da graça, Deus permitiu um espinho na carne dele. Só o apóstolo Paulo conhecia o terceiro céu, que é chamado o paraíso. E só Paulo esteve diante do trono do Senhor para ouvir aquilo que hoje eu lhe digo nesta igreja e que o Espírito Santo de Deus lhe revela. E o apóstolo Paulo disse: olha, para a igreja dos Efésios, eu jamais deixei de vos anunciar todo desígnio de Deus. Então, vamos trazer para os nossos dias.
alguém que prega a palavra, um atalaia do Senhor, só está limpo do sangue das ovelhas se anunciar todo desígnio de Deus. Ou seja, não pode anunciar uma parte das coisas de Deus. Tem que anunciar todo o desígnio de Deus. Tem que fazer o que Paulo fez. O que quer dizer, então, anunciar todo o desígnio de Deus? Como é que uma pessoa anuncia todo o desígnio de Deus? Esta pessoa não pode suprimir nada. Nem um pontinho da verdade. O apóstolo Paulo não suprimiu nenhuma verdade. Ele pregou o evangelho completo. Ele nunca comprometeu as boas novas de grande alegria trazidas por Jesus Cristo. Você vê hoje os pregadores, ao invés deles dizerem assim, Deus nos predestinou. Não, eles dizem assim, não é bem assim. Nós estávamos lá na agenda de Deus. Porque predestinação é muito forte. É uma palavra decisiva para a revelação, para você entender quem você é, o plano de Deus para a sua vida. Então, eu lhe pergunto, uma pessoa que ao invés de dizer que nós somos predestinados, diz, não é bem assim, Deus colocou a gente lá na agenda do céu, Ele sabia quem lá na frente o iria aceitar. Esta pessoa anuncia todo o desígnio de Deus? Não. Uma pessoa que ao invés de dizer como Deus diz, né, e a pessoa, em vez de falar assim, está na Bíblia, está escrito, aos que de antemão conheceu, a esses também predestinou, e aos que predestinou chamou, e aos que chamou justificou, e aos que justificou glorificou. Em vez de dizer assim, a pessoa diz, não, eu digo isso de outro jeito, mais leve, sabe? Eu digo isso do meu jeito. Porque não vamos, entrar em choque com as outras denominações. Essa pessoa está anunciando todo o desígnio de Deus? Não. As pessoas dizem assim, não vamos pregar sobre a soberania de Deus, não. Falar que Deus pode tudo, sabe tudo, tem o controle de tudo, né? Não vamos falar isso, porque isso confunde a cabeça das pessoas. Isto é pregar todo o desígnio de Deus? Não. Eu creio, amados, que Paulo era um verdadeiro amigo do povo de Deus. Um grande amigo do povo. Porque quem é amigo? Amigo é alguém com quem nós podemos dividir as nossas alegrias, os nossos maiores medos, os nossos mais profundos anseios. Amigo é aquela pessoa que nós podemos confessar os nossos erros, revelar as nossas esperanças, ou até revelar os nossos sonhos mais extravagantes, mais estranhos. O apóstolo Paulo, ele representava esta pessoa amiga de Deus, amiga do povo de Deus. Este ministério aqui, a Cristo Vive, é amigo das ovelhas de Jesus. Quer o melhor para as ovelhas, não quer usar as ovelhas, não quer denegrir a imagem das ovelhas, nem a imagem de Deus, nem da palavra de Deus. Amigo é aquele com quem você pode dividir a sua vida. Com este altar você pode dividir a sua vida. Com este ministério você pode ficar sossegado. O evangelho, amados, tem que ser pregado na íntegra. Suprimir partes que não interessam ou que vai entrar em conflito não é anunciar todo o desígnio de Deus. Concordam comigo? Amém. Então, o que eu tenho feito neste altar? O bispo Rai, os pastores, todos nós aqui envolvidos com a graça de Deus. Nós estamos aqui anunciando todo o desígnio de Deus. O que eu tenho feito ao pastorear a sua vida, ao cuidar da sua alma, do seu espírito, tem que ter um efeito muito grande na sua vida. Você não pode ser a mesma pessoa. Eu recebi um testemunho hoje, escrito 12 páginas, da irmã Andréia. Onde está a irmã Andréia que me escreveu, veio aqui? Onde está você? Lá no fundo. Ela disse, eu estive aqui a semana passada, pela primeira vez. Rendeu um testemunho de 12 páginas. O que é isso? O que acontece? Não é? Porque a palavra tem que ter um efeito muito grande na sua vida. É Deus falando, é Deus acertando as coisas com você, é Deus lhe revelando mistérios que estavam ocultos, é Deus te lapidando, é Deus tirando os ranços do legalismo, as coisas velhas que o mundo colocou. Então isto tem que ter efeito na sua vida. E se isso que eu prego nesta igreja tem te feito bem, hoje, amados, nós precisamos compreender como é que foi que este efeito se tornou real na nossa vida.
E como deve ser feito, ou o que deve ser feito, com as pessoas que chegam ao ministério. Como é que se faz o desenvolvimento de um eleito que chega à igreja, se converte ao ouvir uma mensagem? O que acontece na vida de uma pessoa? O que acontece no coração de uma pessoa que às vezes chega à igreja, oriunda do espiritismo, do catolicismo, da prostituição, da droga, dos caminhos escuros e escusos desta terra? O que se passa na vida de uma pessoa que chega cheia de carnalidades, de rebeldias, de revoltas, e que de repente você percebe que esta pessoa é uma nova criatura. Ela mudou, ela foi transformada. O que se passa com este altar que faz tão bem ao coração de muita gente, que faz tão bem à cabeça de muita gente, aos pensamentos, aos sentimentos, aos sonhos, às realizações de tantas pessoas? Bom, o que fazer com alguém que se converte? Porque muitas igrejas até são sérias, querem a conversão realmente das ovelhas, mas só dão a conversão. A palavra só faz ali chegar. Todos os cultos, na maioria das igrejas, tem um apelo. Todo domingo, quem quer aceitar a Cristo, dê uma chance para Jesus, vem para frente, né? Entregue sua vida a Cristo, pronto. No domingo seguinte, quem quer aceitar, eu estou falando de igrejas que pensam no evangelismo, né? Na salvação. Quem quer aceitar Cristo? Quem quer aceitar... Amados, tem gente lá que aceitou a Cristo, não é aceitar, hein? É receber e confessar. Aceitar não tem na Bíblia. Mas tem gente que teve essa experiência com Cristo há 30 anos. E todo domingo recebe o quê? Leite. E fica olhando as outras vidas chegarem para Jesus. Mas não há o quê? Desenvolvimento da salvação. Qual é este processo de desenvolvimento? Qual é a missão da igreja? Qual é o chamado da igreja? Qual é o meu chamado? Qual é o nosso chamado? Quando alguém diz, eu creio em Jesus, eu o confesso como meu Salvador, o que vai acontecer depois disso? O que vem depois? O apóstolo Paulo, o apóstolo da graça de Deus, explicou algumas coisas tão importantes, tão necessárias, que nós vamos aqui, nestes próximos minutos, gastar este tempo, nestes assuntos, para fazer você crescer na graça e no conhecimento. Então, quem se converte é um bebê em termos espirituais. Tem que crescer. O duro é nós olharmos pessoas convertidas há 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, bebês. Bebês. E esses bebês se transformam nos pastores, nos ministros. Estão em cima dos altares ministrando o quê? Leite. Como disse outro dia uma irmã que mandou um testemunho para cá, dizendo, olha, eu olho para eles agora com a revelação da graça de Deus que chegou à minha vida, e eu vejo bebês querendo dar aula de física nuclear. Não entendem nada, mas se metem a falar de coisas difíceis e complicadas, ninguém sabe nada, ninguém pergunta nada, e eles também não têm as respostas, não é? Paulo diz em Colossenses 1:25, da qual me tornei ministro, está falando desta aliança, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, está escrevendo à igreja de Colossos, gentios, não tinha judeus aqui. Ele diz que teve uma dispensação, teve uma aliança que lhe foi dispensada da parte de Deus, que lhe foi confiada, a vosso favor, para dar, o que a graça faz? Pleno conhecimento, cumprimento à palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo começa a explicar à igreja dos Colossenses que o chamado dele, que é o meu chamado e que é o seu chamado também, é para darmos pleno cumprimento à palavra de Deus. Ou seja, o chamado do nosso ministério é para pregar a palavra na sua totalidade, para revelar os desígnios de Deus na sua totalidade. Porque há pessoas que conhecem um pouco da palavra. Outros estão um pouco mais familiarizados com a palavra. Mas essas pessoas não conhecem plenamente a palavra. É diferente de ter revelação e ter o pleno conhecimento da palavra. Só um altar que tem olhos iluminados e compreende o coração e os desígnios de Deus é que pode dar total cumprimento à palavra de Deus. Nós aqui não ensinamos pela metade, amado.
Nós aqui não damos algumas informações, alguma parte de revelação. Nós damos pleno cumprimento à palavra. E como é que o apóstolo Paulo podia dar pleno cumprimento à palavra? Como é que uma pessoa pode dar na sua totalidade uma mensagem para alguém se ela não ouvir de Deus? As pessoas não param para ouvir Deus, não têm a revelação. O que elas podem dar para os outros? Nada. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Eu tenho que ter algo para eu poder repartir. Eu só posso dar palavra se eu receber palavra. Eu só posso dar revelação se eu receber revelação. Eu só posso dar pleno cumprimento à palavra se Deus me revelar todo o seu desígnio. O apóstolo Paulo podia fazer isso porque ele ouviu, ele conheceu e ele viu o justo. Por isso ele estava capacitado para dar pleno cumprimento à palavra. Ele não aprendeu de homem algum, ele não ouviu de um homem, ele ouviu direto da boca de Deus. O Cristo ressuscitado revelou o pacto da graça de Deus para que ele levasse esta mensagem aos gentios, que somos nós. Então, qual era o objetivo da chamada de Paulo? O objetivo da chamada de Paulo éramos nós, os gentios, que não temos sangue de israelita. Em Atos 22:14, está escrito: então ele disse, olha o que Ananias falou para ele: o Deus de nossos pais, de antemão te escolheu, para conheceres a sua vontade. Paulo era um religioso, mas não conhecia a vontade de Deus. Você sabia que não importa se a pessoa é muito religiosa, conhece muito da lei? Não importa. Paulo sabia mais da lei do que qualquer outra pessoa. Ele aprendeu aos pés de Gamaliel, o maior rabino, o maior mestre de todos os tempos da lei. Mas ele não conhecia a verdade. O Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Versículo 21. Mas ele me disse, vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Deus fez isso. Deus predestinou Paulo para esta mensagem. A mensagem de Paulo era uma mensagem gentílica, não era uma mensagem para os judeus. Paulo tinha zelo pelos seus patrícios. Ele queria que os judeus se convertessem. Ele gastou um tempo do seu ministério entre os judeus. Ele chegou até a batizar Crispo, Gaio e a casa de Estéfanes. Só. Paulo batizou nas águas. Muito bem. Ele batizou Crispo, Gaio e a casa de Estéfanes. Mas de repente, o apóstolo Paulo acorda e ele diz na palavra de Deus: epa, eu não fui chamado para batizar. O Senhor não me chamou para batizar. O Senhor me chamou para revelar os mistérios que estiveram ocultos, o pacto da graça de Deus aos gentios. Então, o tempo que Paulo esteve entre os judeus, ele fez coisas de judeu. Ele chegou a raspar a cabeça, ele pagou votos, até para fugir da morte, é verdade. Mas ele chegou até a circuncidar Timóteo. Mas, na realidade, o chamado de Paulo não era para isso. O chamado e a mensagem de Paulo era para os gentios, o pacto da graça de Deus. Atos 18:6 diz, opondo-se eles e blasfemando. Paulo pregava a graça entre os judeus, amado. É a mesma coisa que nós pregarmos a graça hoje para os nossos irmãos legalistas. Igualzinho. A mesma coisa. Não é, irmão Mauro? O irmão está lá na pregação, não é? E sabe como é que é. Eles se opõem. Não, não pode ser. Não é isso. Não pode. Não, como é que vão mexer agora com o jejum? Uma coisa de tantos anos. Como é que vão falar contra o sábado? Como é que vão falar do batismo? Não. E blasfemando, ainda blasfemo, diz que isso é heresia, que isso é ensino de demônio, que é nova era, que nós estamos fora da palavra. Paulo pregava a mesma coisa, amado. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes, sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu deles estou limpo e desde agora vou para os gentios. Então nós estamos entendendo que Deus tinha um pacto, uma aliança diferente com os gentios em relação à aliança dos judeus, a lei. Os judeus viviam da sombra, porque a Bíblia diz que a lei era a sombra dos bens vindouros. E os gentios?
os gentios iriam viver da substância. Agora eu vou lhe trazer aqui uma revelação da parte de Deus, que você vai estremecer, você vai amar isso aqui. Porque isso é Deus rasgando os véus, tirando escamas, sabe? Iluminando o seu entendimento. Romanos 11, 17. Diz assim: se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, Paulo está falando para gentios, ele está dizendo que ramos de uma certa oliveira foram quebrados. E tu, gentil, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. Ou seja, a oliveira é Jesus. Os ramos naturais desta oliveira são os judeus. O apóstolo Paulo, por revelação, explica que Deus quebrou os ramos naturais para nos dar chance. Porque se os judeus tivessem recebido a Jesus, se os judeus tivessem visto Jesus como o Messias deles, prometido, nós não teríamos a mínima chance de salvação. Deus permitiu o endurecimento dos judeus. Não foram eles que por si endureceram. Deus, nos seus desígnios eternos, endureceu o coração dos judeus, quebrando os ramos naturais da oliveira, para depois enxertar aqueles que eram de origem gentílica. Nós éramos da oliveira brava. Não tínhamos participação na nação eleita. Você está entendendo? Nós éramos oliveira brava. Os judeus nos chamavam de cães incircuncisos. Nós éramos imundos. Nós não pertencíamos à aliança. Deus quebra os ramos naturais da oliveira, que são os judeus, e enxerta os ramos da oliveira brava. Nós, que éramos de origem gentílica. E agora, depois deste enxerto, nós nos tornamos participantes da raiz e da seiva da oliveira. Os judeus têm a bênção de Deus. Deus não tirou a bênção de sobre os judeus. A verdade é que nós fomos enxertados na mesma oliveira. Nós também temos direito às mesmas bênçãos de Abraão. Então veja a revelação. Paulo diz assim: os judeus que estavam na oliveira verdadeira, eles bebiam da raiz e da seiva dessa oliveira. Quem era o Deus dos judeus? Quem é? Jeová. Jeová Jiré, Jeová Rafá, Jeová Sideknu. As manifestações todas de Deus para eles. O Jeová que se apresentava de várias maneiras. Ora, os ramos naturais foram quebrados e foram enxertados os ramos da oliveira brava. E disse Paulo que agora nós nos alimentamos da raiz e da seiva dessa oliveira. Então entenda, o Deus Jeová dos judeus, lá do Antigo Testamento, quem é? É Jesus, amados, em que nós fomos enxertados e nos alimentamos. Os judeus não conseguem enxergar. Por quê? Porque Deus não os deixa enxergar. Até que venha a plenitude dos gentios. Até que todos os gentios predestinados para a salvação sejam salvos, eles não vão enxergar. Você está compreendendo? Isso é um plano perfeito de Deus para o povo judeu e para nós. Diz o versículo 18, olha só. Não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. O que ele está dizendo? Não te glorie contra os ramos. Não fale mal dos judeus. Se você for se gloriar, saiba o quê? Que a raiz é que sustenta. Não é nós é que sustentamos a raiz. Então, não é você que sustenta a árvore, mas é Deus. É o Senhor Jesus Cristo que sustenta a árvore e Deus sustenta todos nós. Amém? Versículo 19. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Você pode dizer isso com olhos iluminados hoje? Diga, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Agora essa passagem ninguém queria ler.
ramo, oliveira, ramo natural, enxertou, ramo, oliveira brava, pula isso. Ah, essa página pula, é muito esquisito essa palavra de Paulo. Não é esquisito nada. Agora tem luz na palavra, agora tem luz, tem revelação para você. Quem foram os ramos que foram quebrados? Agora você sabe. Quem? Judeus. Eles não confessaram, amados, eles não receberam Jesus como Messias. Isso já estava nos planos de Deus, para que nós, de origem gentílica, fôssemos enxertados na oliveira verdadeira. Nós temos as mesmas bênçãos que eles têm, nós temos os mesmos direitos que eles têm, nós temos os mesmos direitos, bênçãos, e nós temos a mesma herança dada a Abraão para toda a descendência. Eles, descendência natural na carne, em Isaac. Você e eu, pela fé em Jesus Cristo, fomos enxertados e temos a bênção de Abraão em nossa vida. Amém? Então nós somos tão descendentes de Abraão quanto eles. Tudo que Deus falou para eles está na nossa vida. É por isso que, apesar de você ter a graça revelada nas 14 epístolas do apóstolo Paulo, e é o filtro para toda a Bíblia, você pode, porque as pessoas dizem assim, mas eu posso me apropriar de uma promessa de Isaías? Lógico, todas as promessas que foram para os judeus, agora são suas também. Você tem direito a beber da mesma seiva e da raiz da oliveira. Ah, e deixa eu falar uma coisa, quem enxertou você nessa oliveira não fui eu, foi ele. Ele te escolheu, ele te predestinou, ele fez essa obra na sua vida, não por merecimento, mas por graça. Então, o nosso pacto, a nossa aliança, a graça de Deus, é muito mais excelente do que era o pacto dos judeus. O pacto da lei teve glória, diz a Bíblia, mas era uma glória que desvanecia, que terminava. O nosso pacto não termina, por isso ele é sobreexcelente. Ele é de melhores e superiores promessas. Vamos voltar a Colossenses 1:26 para você ver que dentro do pleno cumprimento da palavra, diz lá no versículo, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, estava oculto. O que é isso? Né? Agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Então, preste atenção. O que Paulo veio trazer aos gentios era um mistério. Estava oculto. Está escrito aqui. Oculto na Bíblia Sagrada, no Antigo Pacto. Por quê? Porque a lei era sombra, e na sombra tem coisas ocultas, tem coisas escondidas. Deus chama o apóstolo Paulo, revela a graça de Deus a ele e diz, Paulo, isso que eu estou te dando, Paulo, este pacto da graça de Deus, estava oculto até agora. É um mistério até agora, mas quando você for, deixará de ser um mistério. Vocês estão entendendo? O que é um mistério, igreja? O que é um mistério? É alguma coisa que está fora de compreensão, está fora da lógica humana, não tem explicação humana, mas que agora não é mais mistério, foi revelado pelo Espírito Santo de Deus. Versículo 27, aos quais, quem são esses aqui? Aos quais? Os gentios, nós. Deus quis dar a conhecer, Deus quis. Tem gente que chega para mim e fala assim, mas por que Deus me revelou? Por que Deus está me revelando? A resposta é aqui. Porque Deus quis. O que Ele quis? Dar a conhecer, Ele quis que você conhecesse, que os gentios conhecessem. Qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os... Ah, então tem um mistério que só os gentios podem conhecer. A riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Qual é este mistério rico para os gentios conhecerem? Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, Deus mesmo quis dar a conhecer. O que, bispa? Qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. O mistério é revelado nas 14 epístolas do apóstolo Paulo, que é para os gentios. Talvez você me pergunte, qual é o principal mistério que tem que ser revelado a um eleito, a um crente, quando ele chega à igreja, quando ele confessa Jesus? Qual é este mistério? Cristo em vós, a esperança da...
Então, o primeiro mistério é que Cristo agora não está apenas no trono, lá longe, no paraíso, no terceiro céu, onde Paulo foi. Cristo não é algo etéreo, algo da imaginação, algo distante, algo só para o porvir. O mistério que os gentios não sabiam é que o Deus soberano dos judeus agora está dentro de cada um de nós. O grande mistério é este, Cristo em nós. No velho pacto, os judeus diziam para alguém como intermediário, o sacerdote, leve o animal, sacrifique, intermedie, né? Faça por mim. Lá no velho pacto, os que tinham mais intimidade com Deus, os reis, os sacerdotes, os profetas, né? Os juízes, esses que tinham algo com Deus para trazer ao povo, estes oravam e falavam com Deus, Deus, vem, visita-me. Você sabe de onde vem essas orações todas que o povo do Senhor faz? Do antigo pacto. Visita-me, sê comigo. Qual que era? Davi peca e diz assim, Senhor, não retires de mim o teu espírito, porque o espírito vinha, se retirava, vinha para uma missão, ungia, e depois que acabava aquela missão, o espírito se retirava, não morava. Qual é o mistério revelado para você e para mim nesta dispensação? Cristo não vem e vai. Você não entra e sai da presença de Deus, nunca mais faça esta oração, Senhor. Porque normalmente na lei sempre tem um barrigudinho, que ora assim, amantíssimo Pai, ele tem uma barriga. Entramos agora na tua presença. Pode parar. Entramos na tua presença. Onde você estava até agora? Se não estava na presença de Deus, em que presença estava? Do inimigo. Só tem as duas possibilidades. Então não existe isso. Este é um grande mistério que a graça revela. Cristo em nós. Cristo não é mais só Emanuel, Deus conosco. Cristo está em você. Aquele que se une ao Senhor se torna um espírito com Ele. Diga, Cristo em mim. Muito bem. Então, quem é que quis dar a conhecer isto? Deus? Deus está usando a minha vida, está usando o nosso altar para te dar a conhecer que Cristo agora não está apenas lá em cima. Cristo está aí dentro de você. Ah, e Ele quer que você saiba que Ele não pode sair daí também. Não, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Os judeus não podiam entender isso. Olha só o que Jesus disse para eles, para os judeus, em João 16:12. Presta atenção, amado. Olha que revelação. Jesus disse para os 12, para os apóstolos aos judeus, para o povo judeu. Ele era um judeu. Estava aqui falando do reino aos judeus. E ele diz, judeus, meus irmãos, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Eles não podiam suportar. Imagine se fosse falar da graça de Deus para os judeus lá há 2000 anos. Mas passaram-se 2000 anos. Deus está dizendo aos judeus, judeu, você pertence, irmão judeu, você pertence a uma oliveira. Deus quebrou o teu ramo, enxertou a nós, gentios. E nós estamos bebendo a mesma seiva e da mesma raiz de Jesus Cristo. Eles ouvem? Não. Eles entendem? Não, porque não é para ouvir e não é para entender. O apóstolo Paulo foi levantado para dizer mistérios que estiveram ocultos. Primeiro mistério, você já sabe, Cristo em nós. Segundo mistério, para nós encerrarmos aqui, a igreja precisa conhecer, precisa saber, Colossenses 1:28, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então, o primeiro mistério que qualquer pessoa precisa saber é que ele chegou
chegou por Deus, por predestinação, Deus o chamou, Deus o fez ouvir a palavra, lhe deu o dom da fé para crer, ao crer ele foi selado com o Espírito Santo da promessa, e Deus está na vida desta pessoa e não sai. Segundo mistério, é que o fato de Deus estar na minha vida e na sua vida, nos torna perfeitos. Este é um problema na igreja tradicional. Nós estamos entendendo, amado, o que é que se faz com uma pessoa que se converte. As pessoas que acabam de receber e confessar a Jesus precisam saber disso. Talvez alguém esteja dizendo assim, mas eu sou crente há 15 anos e não sabia disso. Pois é, essa é a minha história também. Eu era há 17 anos e não sabia disso. Começa pelos corinhos e hinos cantados nas igrejas. Visita-me, vem Espírito. Não é? Ninguém sabe disso. Porque era um mistério. Está deixando de ser mistério para você. Então, você que creu em Jesus, você que já o recebeu, já o confessou como seu Salvador, você está perfeito. Você está completo. O seu espírito abriga aquele que é perfeito, aquele que é completo. Então, o nosso chamado é dizer aos crentes que quem tem Jesus no seu espírito está perfeito em Cristo Jesus. Nós aqui não apresentamos o crente perfeito na carne. Porque você sabe, aqui ninguém é perfeito na carne. Começando por mim, ninguém aqui é perfeito na carne. A nossa carne não serve. A carne para nada aproveita. O corpo é corpo de imundície, diz a Bíblia. O corpo é corpo de humilhação. Deus não quer nada com a carne de ninguém. Deus trata com o ser interior nosso, que se chama espírito. O nosso espírito está perfeito. Então você é perfeito no espírito. Porque carne é carne. Carne não se converte. Agora pense comigo. O que as igrejas tradicionais fazem? Quando as pessoas se convertem, a igreja diz, agora você tem que passar pelas águas. Agora você tem que fazer uma vigília. Agora você tem que jejuar. Agora que você tem que buscar o Espírito Santo. Cuidado com o diabo, cuidado com o cabelo. Não corte, não faça, não veja, não use, não pinte, não isto, não aquilo. E começam a trabalhar com a carne. E quanto mais eu jejuo, quanto mais eu sofro, quanto mais eu vou à vigília, quanto mais eu faço, quanto mais eu pago o preço, mais eu me sinto incapaz e eu nunca me sinto perfeita. Todo crente que já passou por isso sabe que é assim. Sempre precisa mais. Você chega para o pastor e diz assim, mas eu estou jejuando a semana inteira. É pouco. Mas eu já me abstive disso, eu não estou mais. É pouco. O que está errado na minha vida? A pessoa diz, veja, procure, alguma coisa você está devendo para Deus. Nós estamos sempre devendo. Por quê? Porque não se ensina que Jesus pagou o preço para que eu não tivesse mais dívidas com Ele. Eu não estou devendo nada, nem você está devendo nada. Você está perfeito em Cristo Jesus. Então, amados, o apóstolo Paulo disse o quê? O grande mistério da igreja, ao qual eu me afadigo, ele disse, né? É lhes mostrar que vocês que têm Jesus sofreram uma transformação tão grande que agora vocês estão perfeitos. Deus não mandou à igreja, seu órgão vivo sobre a terra, criar proibições e regras de julgamentos e exclusões e condenações e mandamentos de homens e filosofias vãs. Deus não mandou fazer nada disso. Deus nos chamou para apresentar cada filho dele perfeito em Cristo Jesus. Os crentes no nosso país se preocupam muito com a aparência. E Deus não está preocupado com a aparência. Ou você acha que Deus, num país que faz 45 graus em fevereiro, em pleno verão, em vários pontos deste país, está querendo que alguém use gravata, um terno apertado, um cabelo até o pé nas mulheres, não raspe a perna, o buço, não tome banho com sabonete.
Oh, bispa, mas peraí, o cabelo grande é o véu. Deixa disso, Jesus rasgou todo o véu. Ah, mas é bom pôr um chalinho. Tem muita gente que tem chalinho, mas não tem chalinho na língua. A língua é descoberta, é afiada. Não, aqui é homem pra cá, mulher pra lá. Por causa da tentação. Olha, se os crentes vão a um culto para serem tentados, não é Deus que está neste lugar. Que culto é esse? Que a pessoa chega e fica tentada com quem está sentado. Fala sério, amados. Fala sério. Não, porque aqui não se permite a entrada de mulheres com calça jeans. No céu permite. Então, amados, nós estamos vendo o que está por aí. Ah, mas bispa, peraí, a irmã não concorda aí com algumas situações? Amado, não se meta com ninguém. Não se meta com a vida de ninguém. Não fique julgando as pessoas. Você não está aqui para julgar ninguém, não lhe foi dado uma cadeira de juiz. Não, mas tem umas pessoas estranhas, com umas roupas estranhas na igreja. Eu prefiro que a pessoa esteja aqui como está, do que não esteja e vá para a macumba e para o centro espírita. Porque aqui, Deus vai trabalhar com ela, Deus vai ensiná-la, Deus vai cuidar, Deus vai transformar o que precisar ser transformado. Ah, mas tem uns jovens estranhos. Com os cabelos coloridos. Onde é que está o Felipe? Está roxo hoje? Está o quê? Vermelho? Pintou? Alguém te intimidou? Não? Namorada que não gostou? Também não. Ah, mas tem uns jovens com cabelo. E daí? Tem uns com os brincos. E daí? Tem uns que tem uns piercings. E ainda fala que é filho de bispo. E daí? Amados, não foi Deus quem trouxe esses jovens? Cabe a mim do altar dizer, tira o brinco, corta o cabelo, arranca a pele tatuada. Não, isso cria rebeldia nas pessoas. Isso vacina as pessoas contra a obra de Deus. Essa é a chamada da igreja? Não. A chamada da igreja não é você se meter com a vida dos outros irmãos. É você ser tornado perfeito para ser apresentado para Cristo perfeito. Segundo Samuel 6, talvez um dos textos mais chocantes, se não houver revelação da graça de Deus. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali, junto à arca de Deus. Amados, quando os bois tropeçaram, e a arca de Deus ia cair, Uzá, um sujeito lá, tomou a arca, e Deus o matou. Por quê? Pelo Espírito você vai receber. Porque se a arca tiver que cair, deixe cair. Porque a arca é de Deus. O soberano da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Não sou eu que tenho que chegar aqui e estabelecer regras. Senão nós fazemos a lei dentro da graça. Alguns altares em graça caíram, porque tentaram estabelecer regras de homens dentro de uma igreja em graça. Não pode. Se Deus traz a pessoa, não importa como a pessoa esteja. Às vezes alguém diz, não, mas como é que eu vou levar meu filho? Como é que eu vou levar minha mulher? Ela fuma que nem uma louca. Ela vai me fazer passar vergonha, ela vai lá na calçada, ela fica fumando, lá pitando aquela fumaça para todo lugar, e não sei o quê. O que eu faço? Ou eu vou trazer o fulano, ele bebe, o outro ainda fuma, o outro ainda cheira. Mas Jesus não está chamando? Jesus não teve um plano para a sua e para a minha vida? Por que não teria com os outros filhos que ainda estão perdidos?
Amados, se Deus traz a pessoa, não importa como ela venha. A pessoa pode ser homossexual, bandido, ladrão, assaltante, bebedor, beberrão, alcoólatra, sei lá o quê. Se é eleito de Deus, pode vir da lama. Vai haver uma hora em que Deus fará a obra na vida desta pessoa. Irmão, não se meta com a vida de outra pessoa. Não mexa na arca de Deus. Se os bois tropeçarem, deixa a arca cair. A arca é de Deus, Ele sabe o que Ele está fazendo. Deus tem o controle absoluto de tudo. Não queira ajudar Deus a ser Deus. Amém? Eu quero encerrar com o que diz, por favor, Ezequiel 36, último versículo. Tinha muito, mas não dá mais tempo. Vamos deixar para quinta-feira. Ezequiel 36, 26 e 27. Porque ninguém, amados, pode com palavras descrever a conversão. Ninguém pode. É uma obra profunda do Espírito Santo lá dentro. E se a gente fosse olhar para o nosso passado, nenhum de nós, se não fosse pela graça de Deus, seríamos dignos de entrar por estas portas. Então nós precisamos de deixar a justiça própria de lado, que não passa de trapo de imundície, e confiar na justiça que vem de Deus. Porque Deus faz desse jeito que está aqui em Ezequiel 36, 26 e 27. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne, sensível. Porei dentro de vós, a profecia de Ezequiel, falando o que Deus revelou a Paulo, que já foi feito. Porei dentro de vós o meu Espírito. Se você é de Jesus, o Espírito Santo está dentro de você. E farei, quem faz é Ele, amado, quem faz é Ele, não é o homem. E farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Ele diz, eu farei com que andeis, eu farei com que guardeis, eu farei com que observeis, eu farei com que pratiqueis, porque eu sou aquele que leva a arca. A arca é minha e você pertence a Deus. Você é propriedade exclusiva de Deus. E ninguém tem o direito de ajudar Deus a ser Deus mexendo na arca. Na sua vida, mexe Jesus Cristo. Nenhum altar tem direito de fazer aquilo que é só Deus quem pode fazer. E nenhum altar tem direito de não fazer aquilo que Deus manda fazer. Então, você está ouvindo uma palavra que é pura revelação de mistérios que estiveram ocultos, para você não estão mais. E esta palavra tem poder para mexer dentro de você. Eu não preciso lhe distribuir gravetos, óleos, eu não preciso lhe distribuir folhinhas, fitinhas, amuletinhos, porque eu e você hoje sabemos que a palavra de Deus tem poder. Ela é mais cortante do que espada de dois gumes. Separa a alma de espírito. Põe a carne no lugar. E aqueles que já estão aperfeiçoados por Cristo Jesus, ao receberem este alimento, passam a desfrutar da sã doutrina, o pacto de melhores e superiores promessas. E saibam todos que o Deus que nos começou a revelar este pacto, não para a sua obra pela metade. O que começou boa obra em vós é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Receba tudo que está preparado por Cristo para você. Assim seja, assim disse o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Os músicos, por favor, vamos encerrar. Louvado seja Deus. Vamos cantar aquela música da restituição, 7 vezes mais, que é o que Deus faz conosco em graça. Tem irmãos que falam para mim, há quanto tempo eu não assisti a um culto desses.
Outros não têm nem lembrança de um culto desses, porque nunca assistiram. Diz, bispo, agora não vai ter aquela parte dos envelopes. Ou dos demônios. Aqui nós temos parte com Jesus Cristo, o ressuscitado, e aquilo que é o nosso depósito já está guardado nos céus. Amém? É por fé que você toma posse de toda a bênção de Abraão. Saúde perfeita, cura divina quando você precisa, provisão financeira, família harmoniosa, casamento perfeito, realização de sonhos. É por graça, igreja, através da fé. Bispo Rai, oração e bênção final, e nós vamos nos alegrar com a restituição. 17 anos na lei, amado. Eu tinha que ser restituída por Jesus, e bem restituída. Só esse ministério poderia me dar isso. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te damos, ó Pai, pela honra e pelo privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Obrigado por esta noite, ó Pai. Obrigado pela nossa vida, pelas nossas famílias. Obrigado por essa igreja, ó Pai, por esse lugar santo, comprometido com a tua graça. Obrigado, Jesus, porque a tua palavra genuína é manifestada nesse lugar, é exposta, Jesus. E essa palavra não volta para ti vazia, antes de cumprir os desígnios e os propósitos para os quais tu mesmo a designaste, ó Pai. Portanto, Jesus, o nosso agradecimento por esse alimento puro, Jesus, genuíno, a graça de Deus que tem nos fortalecido, que tem sustentado as nossas vidas e que tem feito com que nós reconheçamos, ó Pai, a nossa verdadeira identidade de mais que vencedores em Cristo Jesus. Sabemos que nós em Ti tudo podemos, ó Pai, porque Tu és a nossa capacidade, a nossa suficiência e o nosso socorro bem presente, inclusive nas horas de angústias, ó Pai. Obrigado, Jesus, porque nós podemos, mais uma vez, receber nesta noite, ó Deus, a Tua palavra, e com os nossos olhos iluminados, ó Pai, entendemos os Teus desígnios e os Teus propósitos. Obrigado pela missão apostólica da graça de Deus, pela vida do nosso abençoado apóstolo Miguel Ângelo, pela vida do Bispo Júnior, ó Pai, pela Bispa Rosana, pela família apostólica, pela vida da Bispa Solange, Jesus, arautos que são da Tua palavra, Jesus, que tem chegado aos nossos corações e tem feito morada, porque nós somos ovelhas do Teu pastoreio, fomos criados para o louvor da Tua glória, e portanto nós declaramos que a graça será com todos aqueles que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e aqueles que recebem essa palavra em seu coração, digam amém, aleluia, glória a Deus. Graças a Deus. Quando a videira brotar e nos campos trigo crescer, e as águas da fonte correndo dos montes, chegou a restituição. Quanta chuva descer e o deserto florescer, e nós chover então a voz que cantam, chegou a restituição. Os teus celeiros transbordarão da provisão do Senhor. O gafanhoto não mais consumirá, porque o Senhor restituiu. O céu se abre, a chuva de Deus chegou, trazendo 7 vezes mais. O temor do mundo, o céu se
Glória a Deus, aleluia! Boa noite a todos, vão em paz, em nome de Jesus. Até amanhã, oração e confissão. E diga a quem está ao seu lado: Cristo em vós, esperança da glória. Boa noite a todos.